Bom, hoje vamos falar sobre a questão da Venezuela versus a Guiana. Provavelmente você já deve estar vendo que vem se criando uma treta entre a Venezuela e a Guiana, que são vizinhos do Brasil aqui na América do Sul. E se você não sabe, bom, tudo bem, eu vou te falar aqui agora um pouquinho sobre isso. No dia 3 de dezembro agora, a Venezuela vai fazer um referendo para poder saber da população se eles querem ou não tomar um pedaço do território da Guiana, que se chama Essequibo. Esse é um território que há muito tempo já tem disputa entre os dois países. A Guiana falando que é deles e a Venezuela falando que, na verdade, o território pertence a eles e etc. Mas, durante o governo do Chávez, essa disputa estava adormecida e ninguém estava ligando muito para ela. Mas agora ela voltou à tona e por causa de alguns motivos. Um deles é porque o governo do Brasil agora, com a gestão do Lula, é um pouco mais passiva com a Venezuela, o que deixa ela um pouco mais à vontade para uma ação desse nível. E o segundo ponto é que descobriram recursos para poder explorar nesse território. Então já viu, né? Muita gente de olho nesse território aí. Bom, mas com esse ponto dos recursos da Guiana, entra um detalhe que faz uma diferença bem grande, que são as empresas que estão atualmente explorando esses recursos, que são de um lugarzinho chamado Estados Unidos da América. E, como vocês devem saber, pelo histórico deles, eles não são muito fãs de levar desaforo para casa. E eles já têm algumas desavenças com a Venezuela. E eles também têm um histórico de ter uma esfera de influência bem forte aqui na América como um todo, né? Em todas as regiões da América, eles têm uma esfera de influência que influencia muito. Bom, mas aí o que tem a ver o Brasil com essa história toda? Bom, tem alguns pontos que têm que ser levados em consideração com todos esses fatos. O Brasil faz fronteira tanto com a Guiana quanto com a Venezuela. Então, um conflito entre as duas nações traz uma proximidade bem grande para um conflito para próximo do território brasileiro. Um dos fatos que deixa isso mais esclarecido é que, provavelmente, a Venezuela, para invadir essa região, teria que tomar uma ação por mar, ali, né, para fazer uma ação anfíbia e tomar esse território por mar, ou invadir o território brasileiro da Roraima. E aí tem alguns outros quesitos que podem entrar em alianças desses países com outros países. A Venezuela pode buscar algum aliado que queira fortalecer a si, né, para poder ela tomar esses territórios. E a Guiana pode ter uma aliança com os Estados Unidos, que tem interesse nesses recursos desse território, até porque, se você for comparar o exército da Venezuela com o exército da Guiana, vai ter uma diferença muito grande. Se fosse só entre os dois exércitos, especificamente, a Guiana é muito inferior militarmente à Venezuela. Mas, diante de todos esses cenários, o principal receio que eu tenho mesmo é sobre a ameaça à soberania do Brasil. Porque, se ele entrar nesse conflito de alguma maneira, pode ser que a gente entre em algum conflito entre esses dois países. E isso pode ser muito ruim para a diplomacia brasileira, que é conhecida internacionalmente por ser uma mediadora de conflitos. Então, a gente mediar um conflito que teria com nossos vizinhos seria de uma visibilidade muito boa para o Brasil. Mas caso a gente não conseguisse mediar esses conflitos, ficaria muito ruim para o Brasil no território da diplomacia internacional. Sem falar também todas as ameaças à nossa soberania nacional, como, por exemplo, a possibilidade da Venezuela invadir um pedaço do território do Brasil para fazer essa invasão na Guiana, ou assim como uma instalação de uma possível base norte-americana na Guiana, que seria, sim, uma ameaça à soberania do Brasil. Mas, bom, esse vídeo é um resumo sobre o possível conflito que pode ter entre a Venezuela e a Guiana. Então, vamos aguardar os próximos acontecimentos e ver o que a história nos aguarda. E é isso aí, pessoal. Um forte abraço e até a próxima.